paz do Senhor. É com grande satisfação que estamos aqui pela bondade e misericórdia de Deus, trazendo até você a quarta lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como título O Cristão e a Prática da Palavra. O texto-chave se encontra em Tiago, capítulo 1, verso 23, que nos diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amados, aqui nós temos uma lição bem interessante. A leitura bíblica em classe vai estar em Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso de número 27. E é sobre esses versículos, do verso 19 ao 27, que vamos agora apresentar para você o conteúdo da lição. Vejamos. Em Tiago, capítulo 1, verso 27, do 19, até o 27, assim nos registra o texto. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei como se dá uma palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da perfeita liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação e guardar-se da corrupção do mundo. Pois bem, nós temos uma oportunidade de aqui estarmos na Escola Bíblica Dominical, levando para você essa lição, e a introdução nos diz o seguinte: neste conteúdo estudaremos a instrução de Tiago, que Tiago deixa aos irmãos que foram salvos pela palavra. Aprenderemos que a verdadeira religião consiste no falar e agir em amor, que só será possível mediante ouvir e praticar da palavra. Amados, nós temos três tópicos específicos desta lição. O primeiro vai tratar de receber a palavra ou recebendo a palavra. O segundo tópico vai tratar sobre obedecendo a palavra. E o terceiro vai tratar acerca do cristianismo de forma prática, real, na sua essência. Pois bem, a Bíblia vai mostrar para cada um de nós, vai trazer a nossa atenção para que a gente seja aqueles que recebem a palavra. Não apenas que apenas ouve, mas que possa receber no seu coração, guardando. Como o salmista fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É uma responsabilidade nossa. O Tiago, do verso de número 29 deste capítulo, vai dizer o seguinte: pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esses três pontos específicos, só tem um que é o positivo, é o pronto para ouvir. Tardio são dois: tardio para falar e tardio para se irar. Nós precisamos entender isso. É para nossa instrução, é para nosso bem, né? É para nossa vida espiritual levar em conta esses princípios. Nós devemos estar prontos para ouvir. Por mais que a gente diga que isso é algo supernatural, não é. O ser humano, depois do pecado, no geral, ele é ansioso, ele é egoísta, ele olha primeiramente para si. Ele valoriza primeiramente as suas vontades, os seus interesses. Só que a Bíblia vai mostrar para cada um de nós, vai nos trazer uma outra realidade. Que nós devemos estar prontos a não olhar para si. Mas o ato de ouvir significa dizer que eu vou dar atenção àquele que está a falar. Ele vai ser mais importante para mim do que aquilo que eu tenho a dizer. Então a primeira instrução de imediato para cada um de nós é
esteja pronto para ouvir. Positivamente, nós devemos estar pronto para ouvir. E, ao mesmo tempo, de forma negativa, nós devemos ser tardio para falar e tardio para se irar. Neste texto, o escritor utiliza de paralelismo hebraico para esclarecer aos seus ouvintes sobre o cuidado com a prática da palavra. Em primeiro lugar, o cristão deve estar pronto para ouvir. Há distinção entre escutar e ouvir. Escutar é apenas o processo mecânico de captação do ouvido, não sendo necessária a atenção. Já o ouvir é uma disciplina que envolve interesse e envolve também atenção máxima ao que se está escutando. Então a Bíblia vai mostrar para nós, a partir dos ensinos de Tiago, no verso número 19, que nós devemos estar prontos não a escutar, mas a ouvir. E ouvir implica em dar a máxima atenção ao conteúdo em que estamos da outra parte a receber como mensagem, como aquilo que está sendo nos comunicado. A palavra vai mostrar para nós, nesse caso, que envolve, da minha parte, interesse e atenção máxima ao que está sendo escutado. Talvez por isso o próprio Jesus repete por várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, não escutar, é ouvir, ouça. Está lá em Mateus capítulo 13, verso 9, Apocalipse capítulo 3, verso 6. Em segundo lugar, o cristão precisa ser tardio para falar. Jesus advertiu sobre isso ao dizer: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Está em Mateus capítulo 12, verso de número 36. Tiago não está defendendo a ideia de um voto de silêncio, mas sim a sabedoria no falar. Então, vamos aqui. O que eu e você precisamos entender? Primeiro, nós devemos ser pessoas de forma verdadeiras e realmente cristã. Nós devemos ter, pela graça de Deus, a capacidade de estarmos prontos para ouvir. Primeiro ponto. Se você estiver pronto para ouvir, automaticamente você vai trazer a posição contrária para a sua vida, que da primeira das duas, que é ser tardio para falar. Tardio para falar. Isso significa dizer que é um voto de silêncio. Isso significa dizer que você vai fazer uso do autocontrole, do autodomínio, do domínio próprio, valorizando aquilo que é mais importante. E deixando também, por último, ou seja, escondido, guardado lá no armário, a capacidade de errar, de falhar. Porque quando nós falamos, nós somos sujeitos, de uma maneira ou de outra, nós estamos sujeitos a falhar por nossas palavras. Mas Jesus diz que todos nós daremos conta de cada uma de nossas palavras frívolas ou infrutíferas. Nós daremos conta de nossas palavras no dia do juízo. Já parou para pensar sobre isso? Já refletiu sobre isso? Você é aquele que fala aleatoriamente, estabanadamente? Você é uma pessoa que fala sem medir as consequências? Você deve ser uma pessoa que fala pura e simplesmente com ímpeto, com algo que te domina e que te coloca na posição daquele que fala sem refletir, sem avaliar o que está sendo falado? De forma prática, essa lição vai mostrar para nós, ou seja, o texto que se conta na Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, mostra que nós devemos ser tardio para falar. Ok? Porque daremos conta de cada uma das palavras pronunciadas no dia do juízo. Segundo ponto, negativamente falando, é que nós também devemos entender o seguinte. O próprio Salomão, ao considerar sobre isso, ponderou: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que encerra os seus lábios é tido por entendido. Está em Provérbios, capítulo 17, verso 18. Se a Bíblia está mostrando dessa maneira, cabe a você assim fazer. Cabe a você assim colocar em prática na sua vida. Seja pronto para ouvir. E também seja, ao mesmo tempo, tardio para falar. Porque até
O tolo, quando ele encerra ou quando ele fecha os seus lábios, ele é tido por sábio, ele é tido por entendido. Ok? Terceiro lugar, o cristão precisa ser tardio para se irar. O apóstolo faz uma conexão entre a fala sem pensar e a ira. Tais palavras descuidadas geralmente são acompanhadas de um espírito irado. A ira, em sua forma positiva, tem seu valor, mas é necessário controlá-la. Como declarou Paulo, irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está em Efésios capítulo 4, verso de número 26. Pois bem, o que adianta a ira? Por que se irar? Nós temos que ter este entendimento. Estamos prontos para ouvir e também tardio para falar e tardio para se irar. Porque na ira não opera, não age, não atua a justiça de Deus. Ok? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Está lá no verso 20. Neste texto, há uma advertência contra a ira desmedida. Pois tal prática compromete a nossa sanidade espiritual. Ao longo das Escrituras, encontramos os efeitos maléficos que a ira descontrolada pode causar. Primeiro, ela atrapalha as orações dos santos. Está lá em Timóteo, capítulo 2, verso 8. Segundo, ela dá lugar ao diabo. Está em Efésios, capítulo 4, verso 27. E impede de acessar promessas. Está em Números, capítulo 20, verso 10. Números, capítulo 12, verso 24. Números capítulo 27, verso 14, Deuteronômio capítulo 1, verso 34, Deuteronômio capítulo 3, verso 26 e 27. Por que se irar então? Seja tardio para se irar. Seja tardio para falar. E seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Porque na ira não atua e não opera a justiça de Deus. Continuando. O verso de número 21, parte A, vai dizer assim, rejeitando toda a imundícia. Ou seja, primeiro, você tem que estar pronto a se colocar nessa situação. Aquele que é pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, e ao mesmo tempo você tem que rejeitar ativamente toda imundícia, ok? Para que a palavra de Deus realmente penetre na vida do cristão, se faz necessária uma faxina espiritual, uma limpeza de toda imundícia e malícia, pois a influência da sujeira moral impedirá sua ação. Jesus comparou a palavra de Deus a uma semente e o coração do homem como o solo que a recebe. O solo que estava preparado para receber foi o que frutificou efetivamente. Mateus capítulo 3, verso 1 ao verso 23. Como está o seu coração? Como você avalia a si mesmo? Você tem rejeitado toda imundícia? Você tem rejeitado na sua vida, nas suas ações, na sua prática, no seu viver, tudo aquilo que não é lícito, que não é correto, que não é próprio daquilo que é para ser vivenciado por um filho e por uma filha de Deus? Rejeitando toda imundícia. Por quê? Porque nós precisamos viver realmente não para a imundície, mas viver para a palavra, de acordo com a palavra, pela medida da palavra, pela régua da palavra, rejeitando toda a imundícia. Para que a palavra de Deus realmente penetre na vida do cristão, se faz necessário uma faxina espiritual. Você precisa entender isso. Algumas pessoas chegam na igreja e há uma mudança, assim, até de uma certa forma acentuada, de uma certa medida, você consegue ver de mudança rapidamente, em alguns meses de fé, de vida cristã. Outros nós vemos que passa-se anos para ter uma mudança mínima. Qual é a diferença? Ambas participam dos mesmos cultos, ambas são instruídas nos mesmos cursos de doutrinas,
ambas têm acesso aos mesmos estudos de discipulado, ambas têm acesso às mesmas classes de escola bíblica dominical, ambas têm o mesmo acesso de glorificar, de adorar, de bendizer a Deus num culto coletivamente, ambas têm a sua vida realmente diante dos olhos de Deus. Qual é a diferença? A principal diferença é que certamente uma se afastou de toda imundícia. A vida cristã requer renúncia. O cristianismo, o evangelho, implica-se em renúncia. E essa renúncia é necessária a começar com cada um de nós rejeitando toda imundícia, para que a palavra de Deus faça efeito, para que a palavra de Deus tenha realmente a plenitude na sua totalidade, um efeito correto, benéfico, real, conforme o Santo Evangelho propõe. A Bíblia vai mostrar para nós que depois que deixássemos, ou seja, rejeitando toda imundícia, aí sim nós devemos receber com mansidão a palavra em voz enxertada. O verso 21, a parte B do versículo. Tiago se utiliza da figura do enxerto de uma planta que recebe a vida de outra planta. Ele afirma que os cristãos já receberam a mensagem da salvação e que, como acontece em um ramo enxertado, tal raízes em sua alma. Ele acrescenta que ao receber a palavra, além de se purificarem, os cristãos devem aceitá-la com mansidão, isto é, o coração necessita estar livre de ira e amargura e cheio de humildade, pois onde o orgulho e a amargura imperam, a palavra não tem eficácia. Recebei com mansidão. Você tem sido manso? É uma das bem-aventuranças que disse Jesus em Mateus capítulo 5. Manso é aquele que é controlado. O melhor conceito da palavra manso é isso. É aquele que é controlado. Esses, diz a palavra, com bem-aventurança, herdarão a terra. Deus, o Pai, antes de alcançá-lo com o Evangelho de Cristo, olhava para você e para mim como inimigos, como pessoas, como seres humanos que estavam em rebelião. Reino de Deus, por outro lado, é domínio. O reino de Deus só vai estar presente na minha e na tua vida quando Deus domina as nossas vidas. Por isso que eu preciso ser manso, porque eu preciso ser controlado. Eu permito ser controlado. Eu permito que uma outra pessoa tenha um controle sobre a minha vida, sobre minhas ações, sobre minhas atitudes, sobre os meus pensamentos, sobre os meus projetos, as minhas aspirações. Agora já não são mais os meus interesses, passam a ser os interesses de Deus. A palavra de Deus tem que ser enxertada na tua vida, no teu coração, com mansidão. Vejamos. A Bíblia vai mostrar para nós que ela acrescenta que ao receber a palavra, além de se purificar, os cristãos devem aceitá-la com mansidão. Você tem aceitado a palavra de Deus com mansidão? Ou quando você lê ou reflete sobre a palavra, você se sente naquela posição daquele que está realmente sempre em oposição a ela? Você tem que recebê-la com mansidão. Você tem que recebê-la com mansidão, com humildade, para que a palavra torne-se efeito, tenha a sua operosidade real na sua vida. O segundo tópico vai tratar sobre obedecendo a palavra. A primeira trata sobre de receber a palavra. Então, para receber a palavra, nós temos que estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar em nossas relações. Nós temos que abrir mão, nos despojar de toda imundície e receber com mansidão a palavra de Deus, ok? Segundo tópico, vai tratar acerca de obedecendo a palavra. Obedecendo a palavra. Porque Tiago, no capítulo 1, verso 22, ele vai dizer, ele começa assim, ó, sedes
cumpridores da palavra. Sede, seja o quê? Cumpridores, aquele que cumpre a palavra. Estar agindo de acordo com a palavra. É a palavra que é a medida. É a palavra que é a régua. É a palavra que é o fundamento pelo qual Deus nos abençoa, nos julga, nos santifica, nos liberta, nos transforma. É pela palavra que Deus nos faz promessa. É pela palavra que Deus nos traz as suas advertências. É pela palavra que Deus se revela a cada um de nós, a mim, a você, ao seu povo, à sua igreja. Então, sedes cumpridores da palavra. Como vimos anteriormente, a expressão grega ouvir está intimamente ligada a uma ação, geralmente sendo utilizada para demonstrar obediência ou desobediência. O autor de Hebreus exemplifica isto. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo alguns nos desviemos, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Está lá em Hebreus, capítulo 2, verso 1 e 2. Não atentar para o que se ouve já é desobediência. O que seria atentar? Atentar, em uma palavra mais fácil para você entender e assimilar, é se concentrar, é dar a devida importância. Se você não se atenta, se você não se concentra, se você não dá a devida importância para a palavra, você já escolheu não fazer isso. Você já escolheu a não atentar. Você já escolheu a não se concentrar. Você já escolheu a não ser cumpridor da palavra. E para Deus, cada um de nós estamos diante dele. Estamos diante daquele que tudo enxerga, que tudo contempla, que tudo sabe. Estamos diante daquele que tudo, absolutamente tudo é do seu conhecimento. Porque um dos atributos de Deus não comunicáveis, que ele não deixa, não permitiu que nenhum dos seres humanos tivessem, só pertence a ele, é a sua onisciência. É todo conhecimento. Ele tem um conhecimento de todas as coisas ao mesmo tempo. Ele sabe quem você é, o que você pensa. Ele sabe se você dar atenção à palavra dele, se você está realmente interessado em ser cumpridor dessa palavra ou não. Por isso nós vamos ter temor, porque haverá também uma retribuição, seja positiva para os cumpridores, ou seja negativa, de juízo para aqueles que não cumpriram a sua palavra. Continuamos. Toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição. Não atentar para o que se ouve já é desobediência. A fé cristã é uma fé prática. Contrastando com outras religiões, como as orientais, cujas meditações se resumem basicamente à inatividade. Em uma de suas cartas, João descreve o dever do cristão de agir a partir do que ouve. Disse ele: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obra e em verdade. 1 João, capítulo 3, verso número 18. Jesus compara uma casa de sólido alicerce, todo aquele que ouve e pratica a palavra. Está lá em Mateus, capítulo 7, verso 21 ao 27. Sede cumpridores da palavra. Quando você for um cumpridor, você está construindo a sua casa sobre alicerce firme. Uma casa construída sobre a rocha é todo aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica. Aquele que ouve, mas não as pratica, será semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem a chuva, vem as torrentes das águas e terminam colocando aquela casa ao chão. Agora, aquele que é o cumpridor da palavra, disse Jesus, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem a chuva, vem as águas, as torrentes de águas e não derrubam
aquela casa, ela continua intacta. Assim é todo aquele que é cumpridor da palavra de Deus. Amém? Porque se você não for cumpridor, se você só for aquele que tem acesso à palavra, mas não é cumpridor, o Tiago vai usar uma ilustração. Vejamos quem não é cumpridor. O rosto no espelho. A exemplo de seu mestre, Tiago usa muitas parábolas. Agora se utiliza do espelho. Ele procura classificar o que ouve com aquele que apenas ouve a palavra e não a pratica. O espelho do primeiro século não eram feitos de vidro, e sim de metal polido. Os espelhos eram deixados em posição horizontal sobre as mesas, de forma que a pessoa que desejasse ver o seu reflexo teria de se curvar-se e olhar para baixo, tendo, devido ao material, uma minguada imagem de si mesmo. A brilhante comparação demonstra que a pessoa que olha no espelho para ver a imagem e logo a esquece, é semelhante à pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica. Ele viu seu reflexo no espelho, a palavra. Faz uma superficial mudança em sua aparência externa e segue seu caminho. Porém, como a palavra não conseguiu lhe penetrar o coração, a disposição interna para obedecer permanece inalterada. O que é isso? Em outras palavras, sede cumpridores. Porque se você não é cumpridor da palavra, você pode até ler a palavra, refletir sua palavra, decorar a palavra, alguns versículos, capítulos inteiros, livros inteiros. Mas se você não for cumpridor, é semelhante a alguém que olha o seu próprio rosto no espelho e, ao se afastar do espelho, esquece da sua própria imagem. Esquece dos detalhes do seu próprio rosto refletido naquele espelho. Que você possa ser cumpridor da palavra. A Bíblia nos convoca, nos intima a sermos cumpridores da palavra. O próprio Jesus vai dizer: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Estes que me amam e guardam, serão amados por mim e pelo meu Pai. Eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Jesus mesmo é o Verbo de Deus. Ele é a palavra encarnada, Ele é o Verbo encarnado. Se você ama a Cristo, você vai ter que cumprir a palavra dEle. Se você ama a Cristo, você vai viver a palavra dEle. Que se você não viver, só conhecer, só tiver o acesso à palavra, é como se você estivesse apenas olhando o seu próprio rosto perante um espelho. E se afastando do espelho, você esquece da sua própria imagem. Ok? Continuemos. A lei perfeita. Para aqueles que estão obedecendo a palavra. A lei perfeita. O cristão que observa a lei de Deus e nisto persevera, é comparado, no caso, com o espelho do versículo anterior. É como se Tiago afirmasse que tal pessoa se demora em se curvar e se olhar até encontrar suas imperfeições. Ele chama a palavra de lei perfeita, aludindo ao Salmo de número 19, onde Davi canta: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ao contrário dos homens, a palavra de Deus é inerrante, não contém deformidades, servindo como um modelo a ser seguido. Então vamos lá. Lei perfeita. Se nós formos aqui analisar o versículo número 25, no própria leitura bíblica, vai dizer assim, ó: aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Pois bem, você e eu somos chamados a ser cumpridores da palavra. Todos nós que atentamos para a lei perfeita e perseverarmos na lei perfeita, que é a palavra,
A Bíblia vai nos classificar como aqueles que serão bem-aventurados. Amados, nós estamos lidando com a eternidade. Nós estamos lidando com o destino eterno de nossas almas. E só temos uma referência a nos apegar. É a palavra de Deus. É a revelação de Deus mediante a sua palavra. Nós temos que ser cumpridores, assim como tem as leis no nosso país, as leis no âmbito federal, estadual e municipal, nós temos que ser cumpridores da lei perfeita. Para que a gente esteja, já desde agora, no reino. Lembra que reino é domínio? Nós devemos ser cumpridores daquilo que é a vontade soberana de Deus. Nós temos que ser cumpridores daquilo que é revelado como interesse, vontade, desejo de Deus para nossas vidas. Nós temos que ser cumpridores desta lei, que Tiago vai chamá-la de lei perfeita. Não só cumpridores, mas perseverar em cumprir esta lei perfeita. Porque aí nós seremos bem-aventurados. Por fim, a eternidade com Deus, é Ele mesmo que está interessado que venhamos a alcançar essa eternidade com Ele. Não como juiz a nos julgar, mas para um Pai amoroso que nos aguarda para habitarmos com Ele para toda a eternidade. Mas para isso nós precisamos ser aqueles que perseveram na lei perfeita. Para isso nós temos que ser aqueles que perseveram sendo cumpridores dessa lei. Porque isto é que vai nos beneficiar para toda a eternidade. Se não formos cumpridores, também essa mesma palavra, ela vai se voltar contra nós, para nossa própria condenação. Que Deus te ajude a ter graça para continuar firme, perseverante, sendo um cumpridor da lei perfeita. Continuamos. A lei perfeita. Aqui vai dizer o seguinte, neste caso, né? A exemplo de um espelho que faz uma rápida arrumação, você tem sido um ouvinte e não praticante? Você tem sido um ouvinte ou um praticante? Se a palavra de Deus está diante de você como espelho, você está olhando para si mesmo? Ou você está esquecendo a sua própria imagem de acordo com as Escrituras? Hoje, a partir de hoje, na sua vida, você vai se policiar mais no que diz respeito àquilo que você está ouvindo? Vai estar mais pronto a ouvir? Você vai estar mais pronto a não falar? Ser tardio em falar? Ser tardio também em se irar? Você vai ser cumpridor da perfeita lei de Deus? Você vai perseverar nisso? É isso que Deus nos chama. É isso que Deus, o Pai, nos chama, por sua bondade e graça, a fazermos. Terceiro tópico. O cristianismo prático. A parte não prática em tudo isso é a religião sem valor, que está lá em capítulo 1, verso 26. Toda a espiritualidade pura deve ser validada pelo domínio da língua. Pois qualquer palavra de natureza enganosa descaracteriza a fé genuína, tornando vã toda e qualquer prática religiosa. Na expressão do salmista, o caminho para uma vida bem-aventurada acontece quando refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-se por alcançá-la. Salmo de número 34, verso 13 e verso 14. Vamos lá. Depois que você aceitou a Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador, depois que você passou a ser habitação do Espírito Santo de Deus, você tem refreado a sua língua? É o que nos exorta, Tiago.
no capítulo 1 e esse verso que é o verso 26. É uma exortação. Porque se nós não refrearmos a nossa língua, é vã, ou seja, é inútil, é sem conteúdo, é vazio toda a nossa religiosidade. Você já analisou sobre isso? Você já refletiu sobre isso? Você já chegou a refletir a situação de urgência que nós temos que ter sobre o controle da nossa própria língua? Você já refletiu sobre isso? Pois bem, aqui vai dizer que a religião vai ser sem valor se nós não refrearmos a nossa língua. A religião pura. A Bíblia enfatiza um modo de vida que é agradável a Deus e ao nosso próximo. Chamando Deus de Pai, Tiago explana o conceito de família. Se a comunidade dos fiéis é a família de Deus, o cuidado e o amor entre eles deve ser notório. A Escritura diz que Deus é o Pai dos órfãos e das viúvas, e os seus filhos devem imitá-los. As condições sociais dos tempos antigos eram precárias. Os órfãos e viúvas, por não terem nenhum mantenedor ou guardião, por vez ficavam desamparados. Então Deus assumiu o papel de protetor dessas classes e exortava o povo de Israel a suprir as necessidades dos desvalidos. Está em Deuteronômio capítulo 14, verso 29. A corrupção no mundo. O cristão deve se envolver com a sociedade de forma ativa, mas, ao mesmo tempo, se resguardar da pecaminosidade mundana. Estar no mundo não significa ser do mundo. Aqueles que são filhos de Deus são santos e guardam a premissa de que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, conforme está no Tiago, capítulo 4, verso de número 4. Ok. Religião. Religiosidade. O verso número 26 vai dizer assim para cada um de nós. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você está na fé? Quanto tempo você está seguindo a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Quanto tempo você está realmente também vendo uma mudança na tua vida no que diz respeito ao controle da tua língua? Reflita. Porque se você é religioso e não guarda, não refreia a sua língua, a sua religião é vã, é inútil, é vazia, é sem conteúdo. Isto é para nosso ensino, isso é para nossa edificação, isso é para o nosso tratamento espiritual, isso é para que cada um de nós venhamos a nos moldar pela medida que é a palavra, sermos moldados pelo instrumento que é a palavra. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, nos capacite a vivermos essa maravilhosa experiência de sermos transformados pela palavra, de termos uma vida religiosa de forma prática, tendo o cuidado daquilo que falamos por meio de nossas palavras proferidas, pronunciadas. Por fim, o cristianismo prático leva a termos esse cuidado com aquilo que falamos, como também nos mantermos incontaminados com aquilo que está no mundo. Ok? Que Deus o Pai nos ajude a estarmos dessa maneira. A conclusão vai dizer o seguinte: o cristão deve avaliar a atitude
que se posiciona diante da palavra de Deus, que carece de solo preparado para frutificar. É necessário entender que uma vida que agrada ao Senhor e aos homens é gerada no relacionamento fiel com a palavra. O cristão deve avaliar a atitude que se posiciona diante da palavra de Deus. Convido você a avaliar a sua vida. Convido você a avaliar as suas ações, as suas práticas, os seus pensamentos. Convido você a se avaliar pela palavra, de acordo com a palavra, pela medida da palavra. Convido você a também entender que a palavra precisa de um coração preparado para que ela possa frutificar. Afaste-te de toda imundícia. Refreie a tua língua. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. E que Deus o Pai nos fortaleça nessa caminhada. Porque aqui vai dizer para cada um de nós, é necessário entender que uma vida que agrada ao Senhor e aos homens é gerada no relacionamento fiel com a palavra. Com a palavra. Que Deus o Pai te abençoe nessa lição, por meio desta lição da Escola Bíblica, que você seja edificado, renovado, fortalecido e seja uma bênção diante de Deus, para a igreja, para o mundo, para a sua família, em qualquer lugar que você esteja. A paz do Senhor, que Deus os abençoe. Amém.